Deus, Pai de bondade, misericórdia eterna e divina, espiritualidade, mentores espirituais, venho a vocês agradecer por mais esse momento de estudo, que mesmo passando as dificuldades que estamos passando, não perdemos o foco e a disciplina e que possamos estudar. Agradecemos a vocês por todo o esforço que estão fazendo, que nesse momento de dificuldade, que nos ajude a ter um foco de luz e que possamos cuidar dos nossos parentes, dos nossos entes queridos, das pessoas que estão enfermas. Agradeço a vocês por tudo de bom que estejam fazendo por nós. Obrigado. E que possamos continuar nesses estudos, que nos dê força e amparo para que possamos fazer mais esse estudo. Muito obrigado, graças a Deus. Deus. Boa noite. Bem, hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso programa de estudos. Vamos continuar lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da estranha moral. E esse estudo foi tirado daquela fala de Jesus, onde ele diria que não veio trazer a paz, mas a divisão. Então, nesse item 14, Kardec hoje começa a falar com a gente que nós deveríamos observar que o cristianismo ele nasce quando as doutrinas pagãs estavam declinando e se debatiam contra as luzes da razão. Bem, primeiro a gente precisa pontuar que esse termo pagão, ele vem do latim, né, paganos, e ele significa camponês, alguém que vive no campo, uma pessoa rústica, de hábitos simples, de costumes simples. Diferentemente daquilo que todos nós que viemos de uma tradição católica consideramos. Para nós, uma pessoa pagã é alguém que não foi batizada, alguém que não segue os dogmas da igreja, né? E na realidade, então, na sua essência, na sua raiz, o termo não faz referência a isso. Se a gente pudesse colocar numa linha do tempo, nós veríamos que os hebreus antigos, né, que foram os primeiros a terem a crença num Deus único, apesar de serem um povo muito simples, de hábitos também muito rústicos, era um povo de pastores, né? Eles percebiam a natureza, na verdade, como uma criação de Deus, e não como manifestação dos seus atributos, né? Dos atributos da divindade. Então, toda aquela natureza que os cercava, todos aqueles eventos naturais, aqueles fenômenos que eles observavam nos céus, na sua vida cotidiana, tudo aquilo falava para eles a respeito da criação de Deus. Eles entendiam tudo aquilo como coisas criadas por Deus, e não como sendo eventos que dessem conta, que dessem testemunho de atributos da divindade, né? Eles não acreditavam que quando relampeava, quando caía um raio, um trovão, quando tinha uma tempestade, eles não tinham a crença de que aquilo estava acontecendo porque Deus estava bravo com eles. Eles não precisavam sacrificar a um Deus da tempestade, né? Não havia essa crença. Para eles, Deus era único e aquelas manifestações da natureza eram criação de Deus. Então, na essência, a gente percebe que as manifestações do paganismo, na verdade, eram formas muito simples, né, de reconhecer e adorar o sagrado. Quando esses povos pagãos primitivos se dispunham a fazer sacrifícios para a deusa da floresta, para o deus da tempestade, para a deusa da colheita, era porque, na verdade, dentro daquela limitação deles, né, daquele modo de viver deles, que era muito simples, estava sempre muito apegado às coisas da natureza, do campo, tudo aquilo que eles percebiam, na verdade, falava para eles
de manifestações da divindade. Eles enxergavam a divindade naquelas manifestações da natureza, entendiam aquilo como atributo da divindade, não como criação dela, né? Então, daí eles percebiam a necessidade de agradar aqueles deuses, e em decorrência disso, eles tinham mais de um, né? Eram vários deuses que eles cultuavam, vários deuses que eles sacrificavam, até porque cada deus ficaria encarregado de um determinado aspecto da natureza, né? Por exemplo, no panteão grego eram 12 deuses. Depois, a cultura romana, ela também vai adotar mais ou menos para cada deus da mitologia grega, a mitologia romana tem o seu correspondente. E mais uma série de acessórios, né? Os romanos também acreditavam nos seus espíritos ancestrais, eles também prestavam culto aos seus espíritos ancestrais. Na própria mitologia grega, a gente tinha a figura dos deuses e dos semideuses, que eram aqueles filhos de relacionamento entre os deuses e os humanos. Então, era todo um panteão de criaturas divinizadas que eles acreditavam e prestavam culto de uma forma a se relacionar mesmo com a divindade, né? E mais adiante, Kardec vai dizer que esse tipo de coisas existia, na verdade, não por uma questão jamais de crença, né? As pessoas, a partir do momento em que o raciocínio da humanidade foi se aprimorando, que a cultura foi se aprimorando, as pessoas começaram a amadurecer também no sentido da sua crença. Então, na verdade, muito daquilo que se fazia já nem era mais porque se acreditava, mas por uma questão de se manter os costumes. E isso tudo era sustentado, Kardec diz ali, pelo interesse pessoal, né? Um interesse que persistia. E aí a gente pergunta, pô, mas que interesse? Qual era esse interesse pessoal que presidia isso tudo? Lembrando, né, lá, uma questão do Livro dos Espíritos, mais uma vez, onde eles dizem que o sinal mais característico da imperfeição é justamente a questão do interesse pessoal. A pessoa pode ter toda aquela característica de pessoa de bem, de pessoa correta, mas quando se toca ali na corda do interesse pessoal, tudo fica descoberto. E é exatamente isso que Kardec está colocando aqui. Todo aquele sistema de coisas que existia e que já não era nem mais tanto um reflexo da crença das pessoas, e mais para se manter alguma coisa que já existia, era, na verdade, sustentado e defendido pelo interesse pessoal. Que interesse, Mônica, que interesse é esse? Bom, aí a gente vai falar do interesse econômico, né? A gente está falando aqui de Grécia, de Roma Antiga, para a gente citar alguma coisa que a gente andou pesquisando, nessa Roma Antiga já havia uma hierarquia sacerdotal constituída, um sistema de colegiado, inclusive com a figura de um pontífice, né? Um pontífice máximo. Esse pontífice máximo, ele tinha participação no Senado romano, onde eram tomadas as decisões, né? Essas pessoas, elas tinham um certo status social, tinham poder, tinham prestígio, angariavam poder econômico do que aqueles templos arrecadavam. Vamos lembrar que eles acreditavam em sacrifícios, então havia toda aquela movimentação monetária mesmo por trás de todas essas atividades, né? Então havia, na verdade, uma estrutura de interesse, de status em jogo. Uma outra figura dessa estrutura sacerdotal dos romanos, por exemplo, a gente tinha a figura das vestais. As vestais dentro da sociedade romana, diferente de todas as mulheres daquela época, elas tinham um status completamente diferente. Diferentemente do que acontecia, elas não eram submetidas aos seus pais, elas tinham mais autonomia, desfrutavam mesmo de uma posição que não era comum
a todas as mulheres da sociedade romana daquela época. Então, toda essa estrutura sacerdotal constituída, isso representava um jogo de interesses econômicos, sociais, status, poder da sociedade daquela época, né? E de uma certa forma, a gente pensa que talvez a gente não esteja incorrendo em erro se a gente imaginar que muitas dessas estruturas elas permanecem até hoje, né? A cultura romana, ela apropriou-se da ideia do cristianismo, mas mesclando muita da estrutura que ela já tinha, até como uma forma de perpetuar tudo aquilo ali. Eu acho que a gente não está errando se a gente imaginar que essas coisas, de uma certa forma, elas continuam acontecendo e se sustentam até hoje. Então, essa estrutura que se perpetua até hoje, né, e que continua tirando proveito, se apegando e defendendo essas distorções, ela já vem, não de agora, nem da época do Cristo, mas, na verdade, Kardec coloca desde a época lá da antiga Grécia, né, na época de Sócrates, que ele lembra, e está posto ali mesmo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na doutrina de Sócrates e Platão, quando nós vamos examinar em linhas gerais a fala de Sócrates, o discurso de Sócrates, está muito afinado a tudo aquilo que Jesus dizia e que o próprio Espiritismo também veio trazer muito tempo depois, né? Então, essas coisas elas não estão no ar de agora, né? Ou da época do Cristo. Na verdade, todas essas coisas elas já vinham de muito mais tempo. E aí a gente precisa lembrar que a sociedade grega, onde Sócrates iniciou essas ideias, onde a gente tem os primeiros registros de toda essa concepção, essa visão de mundo, esse pensamento religioso ali, essa forma de se relacionar com a divindade que Sócrates trouxe, a gente lembra que a sociedade grega na época, ela era intelectualmente muito mais refinada do que os hebreus que nós tomamos como exemplo, né? Eles já tinham aquela forma de manifestação artística, cultural, o pensamento, o intelecto deles era muito mais trabalhado e mais evoluído do que o povo que primeiro trouxe a figura do Deus único. E uma outra particularidade, a estrutura oficial da religiosidade grega, ela não era tão estruturada e tão fundamentada quanto a romana, né? A gente tinha ali aquela figura de todos aqueles deuses, mas o relacionamento com esses deuses dentro dos templos era muito menos hierarquizado do que nos templos romanos, com a estrutura sacerdotal romana. Na Grécia, a gente tinha a figura dos oráculos, né? Delfos e muitos outros, onde as pessoas se dirigiam para ouvir aquelas premonições, aquelas previsões das pitonisas. E aí sim, era a forma de estrutura religiosa que existia, estava dentro dos oráculos. Eram aqueles locais onde as pessoas se dirigiam com aquela finalidade. Aquelas pitonisas, por tradições, também já eram de famílias antigas, que desempenhavam aquela função, famílias antigas e que detinham também poder econômico, advindo até dos próprios oráculos. Porque quando a pessoa se dirigia ao oráculo para se apropriar de uma profecia, né? Um vaticínio do oráculo, era preciso fazer rituais de purificação, fazer sacrifícios, e tudo aquilo movimentava financeiramente a estrutura desses oráculos, e essas famílias das pitonisas muitas vezes era mantida por conta da estrutura desses oráculos. Então, Sócrates viveu numa época que a gente até poderia considerar muito mais propícia pelo refinamento intelectual da sociedade, né? E pela questão da estrutura religiosa
não tão arraigada. Só que, na verdade, quando Sócrates começa a trazer aquelas ideias, né, de busca da verdade, de reflexão, né, das coisas da alma, o que acabou acontecendo com ele? Quando ele começa a contrariar todo aquele sistema de coisas, porque ele juntava os seus discípulos em ambientes naturais, e aí, através daquela forma que ele tinha de filosofar, né, de exercer filosofia, e chegando à busca da verdade, ele começou a demonstrar que, na realidade, as criaturas elas conseguiam alcançar o sagrado sem precisar de intermediários, né? A partir das próprias reflexões e das coisas de que elas dispunham, elas poderiam chegar a um crescimento espiritual sem precisar de nada daquilo que estava estruturado ali. E o que foi que aconteceu? Acabou acontecendo com Sócrates? Foi condenado à morte, da mesma forma que Jesus, né? Quando começou a colocar em discussão coisas que eram costume da época, ele acabou tendo problemas por contrariar aquela estrutura estabelecida que atendia a uma série de interesses, né? E isso acabou não sendo bem visto por aqueles sacerdotes que representavam aquela elite e deu no que deu, né? Acabaram crucificando o Cristo. Lembrando a passagem da mulher samaritana, né? Quando ela pergunta onde seria feita a adoração, se era em Jerusalém ou se era no monte, acho que Corazim, se não me engano, e Jesus diz a ela que a verdadeira adoração chegaria um tempo que não seria feita nem num lugar e nem no outro, né? Que as criaturas adorariam a Deus em espírito e em verdade. Para isso, não tem lugar, né? É através do nosso coração, do nosso relacionamento mesmo com a divindade. Então, quando Sócrates começa a trazer todas essas reflexões, né, dizendo que a alma ficava obscurecida pela experiência no corpo, que a experiência no corpo criava entraves, criava para a alma necessidades que na realidade não eram dela, né, e que essa experiência corporal obscurecia as faculdades da alma, coisa que, na verdade, Paulo vai falar lá na própria epístola dirigida aos Coríntios muito tempo depois, né? Vamos lembrar que Paulo fala lá que fala para a igreja de Corinto que todas as profecias acabariam, que toda a ciência acabaria, né? E que, na verdade, nós ainda vemos em parte, como num espelho, né? Conhecemos em parte, mas que um dia conheceremos inteiramente. Então, Paulo, na verdade, estava repetindo tudo aquilo que Sócrates já havia trazido para eles, né? Quase como se estivesse dizendo, escuta, mas para vocês nada disso é novidade, né? Tudo aquilo que a gente está repetindo agora que o Cristo trouxe, vocês já tinham escutado há muito tempo atrás. Sócrates já falava tudo isso, né? Então é interessante esse desenrolar das coisas, né? Paulo vai repetir exatamente tudo isso que Sócrates estava colocando ali. Depois, mais adiante, Kardec vai falar, então, se estava tudo tão propício ali para Sócrates, né? Estava tudo tão bom, por que as ideias de Sócrates não prevaleceram se a mensagem que Sócrates trouxe, na verdade, foi a mesma coisa que Cristo viria a repetir depois, e se as condições dele eram melhores, por que as ideias não floresceram? E aí Kardec levanta a questão do tempo, né? Da passagem do tempo, a tal da transição, que a gente fala tanto, né? Essa transição como sendo a passagem de um estado de coisas e de uma condição para outra. A criatura sair de um estado para passar para outro. E quando a gente vai refletir a respeito da questão do Deus único, é preciso a gente lembrar que quando a gente fala da unidade, a gente não está falando apenas... Deus é único, né? Não apenas porque
é um único Deus, mas a unidade também do modo de agir de Deus, né? No Livro dos Espíritos a gente tem lá, Deus é único e imutável, né? Os atributos, as manifestações da divindade, elas não ficam mudando a cada hora. Então, como a gente entende unidade de Deus, a gente precisa ampliar o conceito de que não é apenas por ser um, é a unidade também do modo, né, da lei, do modo de agir e unidade em tudo que a gente percebe. Por exemplo, se a gente pega e observa a natureza, né, a unidade da natureza, quando a gente vai falar em transição de natureza, a gente percebe que raramente a gente tem transições bruscas, né? Na grande maioria das vezes, essas transições que vão acontecendo, elas vão se dando de maneira gradual, certo? A transição ela vai acontecendo aos poucos, de forma suave, até para que ela se sustente, né? Porque normalmente quando se tem uma ruptura muito brusca, dificilmente a coisa se sustenta. Uma coisa precisa vir preparando o terreno para outra, né? Dentro da natureza a gente tem lá reinos, seres vivos que muitas vezes o pessoal não sabe se chama de uma coisa, se chama de outra, se pertence a uma classe ou outra, porque tem característica dos dois, né? Tá discussão agora aí, vírus é ser vivo, não é ser vivo. Ah, tem célula, né? É vivo, não é vivo? Como é? Mata, né? Você não sai de uma mata de floresta amazônica para outra do nada. Você tem ali espaços de transição de uma coisa para outra. Não termina uma coisa, começa a outra do nada. Tem uma transição ali. Então, tudo na natureza fala dessa questão da transição paulatina, né? Suave, tranquila, não é abrupto. Se a gente fala de unidade de Deus, a gente então precisa entender que o projeto homem, né, a transição do projeto homem, também não é do dia para a noite, né? Por que a gente está repetindo? A gente está repetindo as mesmas coisas desde Sócrates. Sócrates, falou Jesus. Agora o Espírito da Verdade continua falando através do Espiritismo para que essa coisa seja construída aos poucos, né? De forma aos conhecimentos a se sedimentarem e terem uma base sólida na construção desse projeto humano. Então, eu acho que a gente pode acreditar que quando Jesus vem dizer que traz a espada, que traz a divisão, não é a divisão para fora, é a divisão para dentro. Ele diz lá que se voltaria pai contra mãe, não no sentido de ficar brigando uns com os outros, mas no sentido da gente estar brigando com tudo aquilo que a gente recebeu, né? Tudo aquilo que nós tínhamos como práticas constituídas e que hoje já não nos servem mais. André Luiz vai falar que a gente persegue tantas coisas que nos foram impostas como importantes, mas quando a gente alcança essas coisas que nós consideramos importantes, o que representa? Nós hoje temos condições de falar com o outro lado do planeta em questão de segundos, quando a internet ajuda, né? E por que a gente se sente tão sozinho? Hoje nós chegamos em casa depois do trabalho, a gente tem água encanada, a gente tem um micro-ondas, a gente tem facilidade de tanta coisa. E o que a gente está fazendo com esse tempo que a gente não precisa mais utilizar, se ocupando de coisas que para nós hoje são mais simples de fazer? Como é que a gente está aproveitando esse tempo?
essa divisão, na verdade, que Jesus diz que traz, é essa divisão do que representava a vida, as coisas para nós antes e o que representa agora. E da mesma forma que as pessoas antes tinham lá a sua estrutura de poder, de comportamento solidificadas, e a figura de Sócrates e a figura de Jesus, elas vieram trazer uma mudança de pensamento, né? Vieram convidar as pessoas a pensar de uma outra forma. Como é que nós estamos trabalhando essa mudança dentro de nós? Porque muitas vezes hoje, quando nós atendemos ao convite, né, para pensar a vida de uma forma diferente, muitas das vezes nós também nos vemos em situações de estarmos contrariando interesses e práticas que também já vêm se perpetuando ao longo do tempo. E como é que a gente está lidando com isso? Quando a gente contraria interesses, normalmente a gente acaba tendo, né, problemas, a gente conquista adversários, desafetos. É a divisão, né? A espada que traz, é o fogo da terra, o fogo lá que ele falava da terra, né? Dessa nova maneira de ver, de pensar, que vem sendo construída através do aclaramento das ideias que tudo isso aqui trouxe para a gente e que nos mostra que não dá mais para a gente continuar levando as coisas da mesma maneira. Ou a gente vai continuar tirando proveito do erro, a gente, né, sabendo que não está certo, que não é mais daquela forma, e a gente vai continuar calando. Quanto tempo mais a gente vai precisar que essas coisas venham sendo repetidas? A gente está sendo convidado agora, penso eu, né, para tentar entrar no novo período aí, né, essa transição feita, dirigida com carinho, com tranquilidade, até nesse momento de recolhimento, né, para a gente parar e pensar tanta coisa, porque a gente vive agora essa época aí da tal da pandemia, né? A gente até comentava outro dia no ambiente de trabalho. A criatura tem 300 pares de sapato no armário, mas está usando um só para sair, para não contaminar. Tem roupa para chuchu, mas está elegendo uma, duas, por conta da questão da contaminação. E aí? Né? Então, são todos esses acontecimentos que estão vindo aí e estão nos convidando a repensar, né? Dessas coisas que eram antes e que agora talvez já não sirvam mais, e a gente precisa repensar como é que a gente vai lidar com isso. Cristo diz para a gente que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente precisa repensar a vida, nada mais correto do que a gente fazer isso, repensar isso dentro dos padrões que ele trouxe para a gente, né? Que Sócrates vinha falando lá também. No que a gente precisa refletir? A gente precisa refletir a respeito das coisas que ficam. E o que fica? É a nossa realidade enquanto espírito, né? Sobre isso que a gente precisa refletir. Tá pronto para o encontro que um dia todos nós vamos ter, né? Para que a gente consiga ver as coisas com clareza. Então é isso que eu acho que fica na noite de hoje, né? Para a gente pensar essa divisão, não com o outro, essa luta, né? Essa espada, não com o outro, não na luta com o outro, mas na luta conosco mesmo, né?
O que que hoje eu já consigo fazer em mim de diferente que eu não fazia antes? O quanto já me incomoda as coisas que eu fazia antes. Quando a gente começa a se incomodar com as coisas que a gente fazia, né? E a gente passa a agir de um jeito diferente, poxa, eu acho que a gente está começando a encontrar um caminho bom, né? A gente vai mudar para a gente está mudando de lugar. A gente já não está mais ali naquela mesma situação. Não, deixa assim, vai dar menos trabalho, né? As coisas estão funcionando assim. Para que mexer em time que está ganhando, né? A gente fala assim. É o convite da mudança. Então, vamos terminar a nossa noite, a nossa conversa da noite de hoje, com a nossa prece, né? E antes da gente fazer a nossa prece, pegamos aqui o livrinho Agenda Cristã, na lição de número 12, Ajude Sempre, e nos bateu a vista aqui em 2 trechinhos da lição, né? Emmanuel diz assim: no caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros. Transforme os calhaus em obras úteis. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pelo dia, por todas as oportunidades que recebemos ao longo do dia de hoje. Agradecendo, Senhor, pela bênção da vida, pela oportunidade do exercício do pensamento, do raciocínio. Te pedimos, Mestre, que a tua luz brilhe diante dos nossos olhos, para que possamos pensar a nossa vida, o nosso futuro, de uma forma diferente, orientados pelos teus ensinamentos, orientando os nossos destinos para a vontade de Deus. Permita, Senhor, que utilizemos o nosso tempo para as reflexões que nos façam crescer em entendimento, encontrando dessa forma a luz da verdade. Que os nossos espíritos não sejam acomodados, Senhor. Antes, que cada um de nós experimente o desconforto que propicia a mudança de comportamento, de pensamento, para que desta forma possamos crescer em espírito e em verdade, preparando dentro de nós o caminho para um novo destino, para uma nova realidade, colaborando dessa forma no projeto de edificação de cada um de nós e dos nossos companheiros. E assim, Senhor, que no final de mais esse dia, nessa oportunidade, usando agora os poderes do Espírito, cada um de nós em nossos lares, que nós vibremos pela paz, pela saúde, e que nós possamos unir os nossos pensamentos, os nossos corações e te dizer mais uma vez, Senhor, o nosso sincero e agradecido muito obrigado. Graças a Deus.